Troca de marcha. Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. E eu já vi muitos ciclistas iniciantes se embananando todo na hora de fazer isso. Ou pior, nem usando o câmbio com medo de estragar alguma coisa ou não conseguir fazer a mudança perfeitamente. Nós já mostramos no estúdio, em um dos primeiros vídeos da pedaleria, como fazer essas trocas de marchas. Nesse vídeo eu vou mostrar na prática como fazer isso, acompanhando a mudança de inclinação nas ruas, as paradas nos semáforos, tudo para deixar o seu pedalar mais correto e agradável possível, sem medo de errar na troca de marcha, principalmente na subida. Antes de sair com a bike, veja se você consegue pendurar ela pelo selim ou se você tiver um cavalete e experimentar todas as trocas de marcha pedalando com a mão. É importante saber a função de cada alavanca e sentir a diferença de peso que cada marcha proporciona. As bikes com 3 coroas como essa têm certas limitações. Você não pode cruzar a corrente, ou seja, deixar engatado na coroa grande e nas maiores engrenagens da catraca ou do cassete. Isso força demais o câmbio e a corrente fica fazendo muito barulho. Também não podemos cruzar ao contrário, a menor coroa aqui e a menor engrenagem do cassete ou da catraca. Nesse caso, não força o câmbio, não teria problema, mas a corrente fica raspando, fazendo barulho. Nesse tipo de bike, a única coroa que vai com todas as engrenagens aqui atrás é a coroa do meio. Então, com a corrente engatada na coroa grande, ao ver uma subida, você começa a reduzir marchas com a alavanca aqui do câmbio traseiro, mas você não pode reduzir todas as marchas, né? Você vai até um certo ponto, até o meio da catraca ou um pouco mais. Precisou reduzir mais do que isso, a subida está forte? Aí você já tem que jogar na coroa do meio, não vai ter jeito. Com ela, sim, você pode usar todas as engrenagens da catraca. Dependendo do seu preparo físico, do seu fôlego, subidas como essa podem ser pesadas até para a coroa do meio engatado com as maiores engrenagens da catraca. Nesse caso, você joga na coroa menor, você reduz ainda mais no câmbio dianteiro. Assim você consegue usar toda essa gama, né, de marchas reduzidas. E quando a subida for acabando, que o pedalar for ficando muito mole, você começa a fazer mudanças no câmbio traseiro, também até aquele certo limite, até o meio da catraca ou um pouquinho mais. Começou a ficar leve demais, você já tem que colocar de volta na coroa do meio. Ao sair de uma rua plana e pegar uma descida como essa, o procedimento é muito parecido, mas a sensação é oposta. Fica tudo muito leve. Se você não troca de marcha, fica mole demais e se você ficar sem pedalar por um instante, você não consegue retomar o pedal. Nesse caso, você coloca logo na coroa grande aqui na frente e vai fazendo as mudanças no câmbio traseiro, procurando deixar a marcha num peso coerente, que você consiga retomar o pedal mesmo depois de ficar uns instantes sem pedalar. Tem outra situação que requer atenção, é a parada diante de um semáforo ou diante de um obstáculo que obstrua a sua passagem. Quando pedalamos no plano ou na descida, usamos marchas mais pesadas e chegamos assim no semáforo. E pode ficar difícil sair nessa marcha. Então, fique de olho. Viu um semáforo fechado, já reduz algumas marchas, assim fica bem mais fácil para sair.
As marchas ajudam muito, te permitem pedalar com eficiência em subidas, descidas e planos. E funcionam melhor ainda se você usar o selim na altura certa, pedalando com a perna quase totalmente esticada, deixando apenas um pequeno ângulo. Assim você não se cansa e não força os joelhos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Também não podemos cruzar ao contrário. A menor coroa aqui na frente e a menor engrenagem. Ou mediante algum obstáculo que obstrua a sua passagem. Quando chegamos... Não é quando chega. Quando você está no plano e vai pegar uma descida... fugiu a palavra. O procedimento. Quando você está num plano e vai pegar uma subida...